a Roberta, você tá no Enquadro e estamos aqui hoje no Ponto Cine. Embora houvesse poucas pretensões para o cinematógrafo na sua criação, sendo visto pelos inventores como meio de entretenimento e registro apenas, existia um grupo que discordava disso, os educadores. A ambição para inserir a recente invenção na pedagogia era tamanha que foi organizado um congresso em Bruxelas para discutir o assunto. O estudioso francês Auguste Besson foi um dos precursores da discussão sobre a moral no cinema e sua influência nos mais novos, que estava presente na cidade belga. O cinema pode ser usado como linguagem para fins pedagógicos. Vamos lá. A gente tem o clássico. Qual é o clássico? O clássico é justamente o cinema ofertar materialidade visual. O que significa isso? Você precisa trabalhar com uma abstração e muitas vezes, em especial a criança ou o adolescente, ele tem dificuldade com a abstração. Para que você vença o processo da abstração, você se vale do discurso fílmico, da concepção fílmica, para que a pessoa tenha para onde ela levar a materialidade da observação dela. A segunda forma de linguagem de cunho pedagógico que o cinema pode me dar é a percepção de que todo filme é uma produção do seu próprio tempo. Sempre que eu estiver dialogando com o discurso, com o material, com o filme, ele vai, ainda que não seja o objetivo dele, retratar dinâmicas, demandas, problemas do tempo da sua produção. Temos uma terceira possibilidade de linguagem que o filme pode nos dar, que é justamente a ideia dele virar exemplificação para eu analisar dinâmicas. Eu quero fazer um estudo sobre o próprio cinema. Eu, ao perceber o cinema contando do próprio cinema, eu consigo perceber quais imagens e os discursos que o cinema faz sobre si. Então eu aplico um modelo linguístico, um elemento de semiótica, elementos de linguagem específica pura ali pensado. Então, a ideia de cinema pedagógico, cinema didático, ela praticamente surge com o próprio cinema. Você vai ver alguns textos e alguns discursos de jornais, do que seria depois, acabaria depois em Ministérios da Cultura, Secretarias de Cultura, uma grande expectativa com esse objeto novo cinema, né, no final do século XIX, início do século XX, sobre a capacidade que ele teria de, entre aspas, mesmo educar as massas. Qualquer tipo de linguagem básica, aquela gramática visual básica, plano, contraplano, momento de trilha sonora, som, sonoplastia, isso já nos anos 30, vai ser incorporada por esse cinema. Existem algumas coisas que ficaram um pouco clássicas, como o uso do plongé e do contraplongé, né, como uma forma de você indicar para o seu espectador intuitivamente quais eram os objetos de poder e de não poder dentro da tela. Mas toda a gramática vai ser incorporada por esse tipo de cinema. Você vai ter alguns filmes pouco sofisticados, né, fazendo esse tipo de produção, mas vai ter filmes altamente sofisticados, como o da Leni Riefenstahl, que vão se apropriar disso e inclusive vão incorporar outros elementos novos. Após esse congresso, podemos dizer que houve duas escolas desse cinema, o estadunidense e o italiano. Os norte-americanos viram tal linguagem como um meio de propaganda das patentes de Thomas Edison, o principal nome do país, utilizando a pedagogia em filmes para colégios, mas é no cinema italiano que o cinema brasileiro, representado por Jonathan Serrano, se inspirou. Houve uma tentativa de replicar esse cinema, mas o próprio Jonathan listou os 4 motivos para o fracasso dessa linguagem no país: as dificuldades de projeção, os problemas com a aquisição e reprodução, a seleção dos filmes e a ausência de habilidade dos educadores com os aparelhos. E em meio ao fracasso, esse cinema passa a ser apadrinhado pelo Estado. Com a Revolução de 1930, o Estado passou a ser intervencionista, inclusive na cultura, com a criação do INSE, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o primeiro órgão estatal com relação direta com a produção cinematográfica do país. Vargas transforma o Estado em um grande mecenas do cinema nacional. A aceleração da tecnologia da virada do 19 para o 20 faz com que esse Estado, com E maiúsculo, que estava preocupado com a oficialidade, com a marcha do desfile dos militares, passe a observar esses elementos que dialogam com as populações do cotidiano, em especial uma população que com a industrialização é cada vez mais urbana e passa a estar dialogando com esses meios. O primeiro grande meio de diálogo é, sem dúvida nenhuma, o rádio. É a ideia de você estar entrando na música, você estar entrando na disseminação da informação, você está tentando, em especial, dentro do princípio nação, fomentar identidade. É quase que eu digo assim: você sabe o que é ser brasileiro? Fique tranquilo que agora eu vou te ensinar. E você passa a ter uma reprodução e uma dinâmica e um processo disso. Todo esse projeto de nacionalismo, de patriotismo que tinha do Estado Novo, o cinema passa por ele. A figura central nisso é o INSE, né? O
o Instituto Nacional de Cinema. E é mais interessante falar como que o INSE nasce. O princípio dele já está lá na República Velha, com Edgar Roquette Pinto. A grande referência do INSE é o trabalho do John Grierson da Inglaterra, que funda o Canning... Funda não, que é um termo muito forte, mas ele populariza ou ele consolida o que a Canning leva até hoje como documentário clássico. Aquele documentário com uma trilha sonora, tem uma voice-over. E um dos grandes colaboradores do John Grierson é um brasileiro chamado Alberto Cavalcante. Quando Vargas, já aqui no Brasil, já com o Estado Novo, se consolida e ele sabe desse projeto em inglês, ele convida o Alberto Cavalcante para vir ao Brasil e pegar os mesmos princípios do Grierson e fundar um Instituto Nacional de Cinema, que vai trabalhar com curtas-metragens e documentários distribuídos para todo o Brasil, falando sobre o que acontece na Amazônia, o que acontece no Rio de Janeiro. Uma forma de fazer com que uma pessoa, numa região ribeirinha, né, conhecesse pelo menos quem era o Getúlio Vargas, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, o que estava acontecendo em São Paulo. É um grande projeto de integração nacional.